boa noite. Eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa, como todas as segundas-feiras, através do seu computador e do seu televisor. Hoje, na edição Face to Face do programa. Tá, você chegou hoje, não é da cidade, é a primeira vez que você assiste ao programa, fique sabendo, o programa tem duas versões. Numa delas, eu tenho 3 convidados, um tema, eles não se conhecem, não sabem qual é o tema, e a gente fica aqui batendo papo acerca desse tema, esclarecendo a você o que eles pensam da maneira mais objetiva e clara possível. Já a outra versão, a de hoje, é o Face to Face, onde eu convido uma única pessoa e o nosso contrato só tem uma cláusula. Ela diz: eu pergunto e você não se recusa a responder. O convidado geralmente aceita. Isso quando ele sabe que é um face to face. O de hoje, por exemplo, ficou sabendo agora, nesse momento que somos só eu e ele, frente a frente, face to face, para desvendar os mistérios. Eu tenho muita curiosidade de saber o que faz uma... Não vou nem perguntar. Eu vou te apresentar o meu convidado de hoje, porque se você tem um pouco mais de 25 anos ou um pouco menos de 15 anos, talvez você não tenha ouvido falar dele. Mas se você tem filhos nessa idade, você já disputou o afeto com ele. Comigo, Marcelo Miller, professor. Gente, como uma única palavra não resume você, Marcelo Miller. É uma honra tê-lo aqui no Face to Face. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mara, surpreendido para esse Face to Face. Vamos ver o que vai acontecer aí. O que você tem perguntas contundentes, você sempre é pertinente, é crítica. Vamos ver se eu estou à altura desse convite. Vou repetir o que eu te falei nos bastidores. Não vou te deixar numa saia justa, mas claro que a saia é justa. Claro ela já é justa por si só. Marcelo, eu te chamo de Marcelo, te chamo de Miller ou de professor. Como que as pessoas te chamam? Miller, em geral é Miller. Miller. É. Então, para quem não está dentro dessa faixa etária que eu mencionei, Marcelo Miller é professor de cursinho. Há quantos anos? Cursinho mesmo faz uns 15 anos. 15 mas anos. sou professor há 28 anos. Bom, uma simples postagem dele gera cerca de 1.500 curtidas e comentários e tudo mais. Eu devo estar com uma galera hoje de audiência que nunca tinha assistido Sexo, Arroz e Internet antes. Espero que sim. Vamos começar um pouquinho antes, Marcelo, eu quero saber, você é ribeirão pretano? Não sou, mas eu me considero. Eu tenho muito carinho pela cidade, né? Ribeirão Preto me deu muitas coisas, muitos amigos, bens materiais também. Eu trabalho aqui em Ribeirão Preto, então eu tenho um afeto por Ribeirão muito grande, mas eu sou paulistano. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo. Como é que você veio parar em Ribeirão Preto? Então, a história é longa. Na verdade, eu sou formado em letras, né? E aí eu já estava num certo tempo da minha carreira, eu achei que estava na hora de dar uma agitada. E fui fazer pedagogia na USP. E aí um colega achou que eu tinha talento para dar aula de cursinho. Eu falei, isso é uma bobagem, eu nunca dei aula, nem fiz cursinho, então eu não sabia como é que era essa prática. E ele falou assim, é hora de arriscar agora. E aí eu me arrisquei, eu fui trabalhar no cursinho em São Paulo e esse rapaz depois foi transferido aqui para Ribeirão Preto. Então eu vim com ele. Aí e você agora veio junto. ele foi embora e eu continuo aqui até hoje. Talento para professor de cursinho é um talento diferente de um professor qualquer do ensino regular? Eu acho, Mara, porque o tamanho da sala, né? A gente chega a ter salas com 300 alunos, 180 alunos. Então você é um pouco animador de auditório, você é um pouco um entertainment, você é um pouco professor, você é um pouco psicólogo. Acho que chega esse momento, por exemplo, que está chegando... Ele disse que ele é um pouco psicólogo. Eu odeio essa frase. Eu também sou um pouco professora, professor... Não, olha, vamos combinar o seguinte. Vamos voltar mais um pouquinho ainda. Um pouquinho antes dos bastidores, antes da gente entrar no ar, eu te perguntei. Quantos alunos na ativa você tem hoje? Hoje eu devo ter cerca de 3.000 alunos. 3.000 alunos. Você reconhece cada um deles? Maria, isso é uma coisa que eu me sinto muito magoado, assim, né? Porque no começo da carreira eu conseguia guardar o nome dos alunos. O Face me deu uma alegria, né? Eu consegui encontrar minha primeira turminha que eu dei aula há 28 anos atrás pelo Face. Eu lembrava o nome de todos eles, porque eu tinha, né, jovem, comecei com 21 anos, decorei toda a lista de chamada. Então esses eu guardei. Os de hoje a gente não consegue, então é muito vergonhoso, porque às vezes a gente começa a colocar apelido, né? Alemão, grandão, comprido, porque a gente tentar guardar alguns nomes, mas se eu disser para você que conheço todos os alunos, é mentira. Eu não esperava uma resposta diferente. Na verdade, é um gancho para eu fazer a pergunta seguinte: como você lida com o fato de que todos eles, sendo ou ainda por ser, sabem quem é Marcelo Miller? Então, é difícil, por exemplo, eu não sei se eu viveria em Ribeirão Preto, porque é muito difícil, porque eu não tenho vida pessoal em Ribeirão, né? Se eu botar o pé no shopping, se eu botar o pé em qualquer loja, eu sou reconhecido, né? Já encontrei alunos em Jericoacoara, já encontrei alunos nos lugares mais, em Buenos Aires, nos lugares mais
insólitos, inesperados, eu já encontrei. Então, assim, é difícil. Não porque a gente não queira ter o afeto do aluno. Eu adoro, ele sabe disso. Eu adoro tirar foto com o aluno, adoro postar, encontrá-los, vê-los felizes. Mas, ao mesmo tempo, a gente, de vez em quando, quer um pouquinho de privacidade, né? Então, é difícil. Tá, esse primeiro momento é só para a gente dar uma relaxada, então vou aproveitar e já fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Por que literatura? Porque você fez letras ou porque é uma paixão? Na verdade, a literatura sempre foi uma paixão, né? Eu morava num bairro um pouco violento em São Paulo, na zona leste de São Paulo, e a minha mãe não me deixava sair de casa. Então eu sou um menino que sabe, criado pela avó. Eu não joguei bola, eu não participei de brincadeiras. Minha brincadeira era a biblioteca que tinha no bairro. Então tinha muita excursão, a gente ia para o circo, a gente ia para shows, então tinha excursões públicas para quem quisesse ir. Então minha vida era biblioteca. Eu tinha aula de manhã e à tarde eu me enfiava na biblioteca. Então eu sempre fui apaixonado pela literatura. E depois, mais tarde, me apaixonei pela língua francesa, porque eu conheci um padre francês, que passou um tempo na comunidade que eu participava, e eu me encantei pela língua francesa. Então, na verdade, o primeiro gancho foi a língua francesa. E aí depois a literatura de língua francesa, e aí foi. Então, peraí, letras veio antes ou depois dessa paixão pela língua francesa? Eu acho que a letras veio com a paixão pela língua francesa. E você fala francês? Falo francês. Fluentemente? Fluentemente. Ai, que inveja. Mais algum idioma? A gente se vira no espanhol, tenta entender um pouco do inglês, mas fluente mesmo só o francês. Ok, então vamos voltar mais ainda agora, e agora que você já está mais relaxado, que a voz já melhorou, você viu que eu não vou morder, vamos voltar lá atrás. Miller, você tem uma experiência com os adolescentes. Existe uma corrente de pensamento que afirma que a adolescência é a parte mais difícil do trato humano. Tem milhões de teorias. Primeiro, de que eles acham que são imortais. Segundo, que eles são incontroláveis. Tem uma série de teorias e, na verdade, nem nós, psicólogos, conseguimos traçar uma linha limítrofe que diz, olha, nesse momento a maturidade aconteceu. Eu conheço velhos que têm comportamento de adolescentes e adolescentes que têm comportamentos de adultos. Esse seu trato com o adolescente denota, telegrafa a sua alma também adolescente? Eu acho que sim, Mara. Eu peço desculpas quando eu falei que eu era meio psicólogo. Eu acho que a gente tem que ter Não, foi uma brincadeira, que eu também não gostava disso, mas todo mundo diz. É que quando a gente tem a gente tem que ter uma certa sensibilidade para perceber certas coisas, né? Eu costumo falar para os alunos que hoje em dia eles têm uma capacidade cognitiva muito superior à nossa geração. Eles são rápidos com o computador, são rápidos com tudo, mas eles têm um analfabetismo emocional absurdo, né? Então eles não sabem pedir perdão, eles não sabem levar um pé na bunda com dignidade, eles não sabem lidar com a morte, eles não sabem lidar com pedir desculpas. Então é muito difícil. Eu costumo dizer, Mara, que a gente associa a cegueira à escuridão, mas excesso de luz também cega. E hoje o nosso jovem tem excesso de luz, é muita informação. Então, vamos lá, um aluno que vai prestar vestibular, ele tem as apostilas do cursinho, tem os livros, tem que ler a Veja, mas tem que ler a Carta Capital para ponderar os dois lados, ele faz aula de sociologia, faz aula de redação, é tanto conhecimento que ele fica cego para coisas práticas. Então, às vezes, sabe dizer para o aluno, só parou, vai para sua... Mas, professor, eu vou ficar uma semana fora do cursinho, vai para sua casa, você precisa de colo. Sabe assim, aquela coisa que um pai faria, ou que um amigo próximo faria, porque eles não têm mais isso hoje em dia. Eles não têm nem essa pessoa do lado para fazer esse tipo de comentário com ele, e nem eles têm a sensibilidade de perceber. Estou no limite, que eu eles preciso, necessitam que eu necessito disso. Entendi. Você entende? Porque é um excesso de luz que cega. Tá, mas aí você disse, comparado com a nossa geração, eles são diferentes. Nós tivemos essa preparação? Aí eu acho que a gente sabe lidar um pouco melhor, né, Mara? Não é que a gente... A vida nossa, a gente tinha um outro tipo... Bom, pelo menos eu tive um outro tipo de vida. Eu sei que eu conheço um pouco a tua história. A gente tem uma vida mais batalhadora, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos. Quer dizer, aos 15 anos eu comecei a trabalhar. Hoje você tira carteira de trabalho com 16. Então, com 15 anos eu já tinha responsabilidades. Eu já sabia muitas coisas do que eu tinha que fazer de projeto de vida. Né? Esse jovem, por exemplo, é muito comum hoje, Mara, aluno entrar em 3, 4 cursos, trocar. Não trocar de faculdade, trocar de carreira. Então ele entra em administração, aí ele sai, não é isso, faz economia, não é isso, vai para o direito. E aí o que acontece? Isso mostra não só um despreparo emocional de escolher, mas também um certo descaso. Acho que até para a própria família, né? Quer dizer, tem que ter um foco. Era essa a minha pergunta. Quem está falhando? É o Estado, a família ou a escola? Eu acho que as duas. Eu acho que a família tá falhando e eu acho que a escola falha. A escola falha na hora que ela não permite ao aluno ter mais contato com a questão profissional. Mais orientação básica mesmo profissional, de escolhas, né? Pelo menos de amadurecimento. Acho que a escola tinha que ter mais aula de, sabe, coisa assim, yoga, tinha que ter mais aula de reiki, sei lá, qualquer coisa que desse para ele mais equilíbrio emocional.
que é essa cultura empreendedora alternativa que está bombando por aí, inclusive com as startups, com essa nova tecnologia que está acontecendo nas empresas. Nas empresas, Steve Jobs, etc. As empresas estão percebendo isso, né? As empresas percebem que hoje precisa de um ser humano diferenciado. Porque, na verdade, é isso, Mara. Hoje, capacidade cognitiva, muitos deles têm. Mas quem vai fazer a diferença hoje é quem tiver essa capacidade humana e que não tiver esse analfabetismo emocional. Entendi. Aquele que conseguir realmente mostrar alguma coisa, um plus, que é o emocional. Tá, e aonde você busca esse recurso? Miller, eu estou perguntando isso porque, claro que o aluno seu que está assistindo agora, ele deve estar ali curioso, vontade que eu faça um monte de perguntas pessoais que ele não sabe sobre a sua vida. Mas eu acho que também tem uma gama de professores ali assistindo e pensando, o que ele tem que eu não tenho? Porque são 5.000 alunos hoje na Ativa que não são só simplesmente alunos, são fãs. Né? É uma legião, é como se você fosse uma personalidade. Então, da onde vem isso? Esse recurso, da onde você busca? Mara, eu às vezes fico até meio, não é falsa modéstia, eu fico até um pouco constrangido, porque eu não entendo muito, assim, é um afeto louco. Em Curitiba, por exemplo, você sabe, né? Eu trabalho aqui, trabalho em Curitiba, São José do Rio Preto, eu fico rodando os estados. Em Curitiba é um afeto que chega a ser assustador, assim. Eu acho, Mara, primeiro porque está faltando isso no professor. Acho que está faltando professores que são muitos profissionais na sua área, mas falta esse tato, né? Uhum. O aluno. Então, eles são especialistas na física, especialistas na matemática, mas falta o trato humano. Segundo, a matéria que eu dou, né? Vamos ser sinceros, eu fiz uma boa escolha, né? Uhum. Literatura trabalha com emoções, trabalha com amor, trabalha com uma série de coisas que exatamente o que eles estão passando nesse momento, né? E terceiro, se atualizar, né, Maria? Eu acho horrível você, por exemplo, quando você entra numa sala e vê um ex-aluno da mesmíssima aula, né? Então eu busco vídeos novos, matérias novas, eu estou sempre me atualizando. E respeito, né, Maria? Eu acho que tem gente, eu acho que uma vez eu vim aqui, eu já falei isso para você, eu acho que tem professor que tem o freio de mão puxado, ele não acredita que o jovem pode alcançar aquilo. Eu acredito que o meu jovem pode ir até o fim. Então eu não guardo. O que é o fim? Assim, eu não fico com o freio de mão puxado, eu não escondo o jogo. Tudo que eu acho que ele tem que saber, eu falo para ele. Então, a gente vai tocar no assunto, vamos com profundidade nesse assunto. Eu não fico só na literatura. Acho que eu extravaso. Era essa a minha pergunta. Nós não estamos falando só da sua disciplina. Eu tenho consciência disso. De vez em quando eu extravaso. Eu saio da literatura. Eu vou da literatura para o emocional, eu saio da literatura para o profissional, para a questão social e política. Quer dizer, porque a literatura é arte, e a arte é a vida, né? Uhum. Então, acho que nesse sentido eles se sentem acolhidos, porque são as angústias que eles estão tendo nesse momento. Eu já tive o prazer de assistir a sua aula, inclusive no cursinho popular da USP, que a gente também, eu e meu filho também organizávamos, dávamos aula lá. E eu tenho que te confessar que não é a mesma coisa, não é só porque a literatura é sua escolha, Miller. Eu tive aula de literatura e não passa de longe, mas nem de longe, perto daquilo que eu assimilei com 50 anos assistindo a sua aula lá na USP. Quer dizer, na verdade, tem essa pegada, essa coisa da linguagem com o jovem, que é o que você não está conseguindo me responder de verdade. Quer dizer, aonde você busca o recurso dessa linguagem? Quer dizer, eu fico imaginando se você passa o final de semana livre que você tem assistindo filmes para adolescentes, se você fica na internet só buscando qual é o recurso? É isso que eu queria saber. Eu acho que você falou agora há pouco, você tem uma adolescência em mim, né? Eu acho que existe uma adolescência em mim, acho que existe uma juventude em mim. Eu não me conformo com a minha idade, Mara, eu vou fazer 50 anos agora em janeiro. Nem eu. Eu sou sincero. Nem com a sua, nem com a minha. Eu não me conformo de jeito nenhum. Isso vai ser um problema sério para mim, porque eu não consigo aceitar a idade. Porque eu olho pro espelho e não me vejo com 50 anos. Eu tenho um pique maluco, né, Mara? Você sabe disso, eu venho ouvindo com carnaval em São Paulo, eu dou aula em cidades. Então o que acontece? Eu acho que eu tenho um pouco, e eu acredito nessa troca de energia. Tá. Como o meu público sempre tem 17, 18 anos, eu pego essa energia deles. Né? Como eles são o meu foco, eu tento, assim, se eu disser para você que eu não leio, eu leio mangás, eu tenho uma falha muito grande minha, eu não consigo ainda entender muito videogame. Mas porque eu comecei a dar aula, Maura, eu dava exemplos de literatura. Aí comecei a perceber que eles não liam mais. Aí comecei a dar exemplos de filmes, eles também não têm muito mais essa prática. Aí comecei a dar novelas, eles também não têm mais essa prática. Então agora, hoje em dia, os meus exemplos são mais de seriados. Séries, né? Séries, que eles adoram, né? E videogames. E videogames. Porque eu tenho que falar a linguagem deles, né? Então o que aconteceu? O professor, ele tem que estar sempre se atualizando. Você tem que fazer um intensivo de videogames agora. Agora é meu próximo objetivo no ano que vem. A gente vai para o intervalo comercial e no segundo bloco, você aluno do Miller, você professor que quer ser igual ao Miller, você mãe de aluno do Miller, presta atenção, porque eu vou fazer uma pergunta para ele que talvez seja uma cancha eu dar esse intervalo para ele pensar. Eu quero saber como é que foi a adolescência dele. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já, porque você vai ver que o seu adolescente pode ser um professor querido no futuro. A gente já volta.
TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e eu preciso contar um segredinho para você. Vem para cá que eu vou contar um segredo que tem tudo a ver com a dica que eu vou te dar. Olha que bacana. Você sabe que às segundas-feiras, o Estúdio DK, que é o salão onde eu me arrumo, não abre. Você sabe que a semana passada, quando eu fiz o último ao vivo, ele abriu, o Estúdio DK abriu com o Eduardo Kia e a Fernanda Kia só para cuidar de mim para assistir o programa. Hoje eu não pude fazer isso. Sabe por quê? Hoje eu mesma tive que me arrumar. Sabe por quê? Porque Eduardo Kia e Denise Kia estão lá em São Paulo fazendo cursos de aprimoramento, que é aquilo que eu te falo. Um bom profissional não basta ser só um bom profissional. Ele precisa se reciclar todos os dias. Ele precisa saber o que o mundo está fazendo de novidade para que ele possa reproduzir e nos trazer, claro, acrescentando a qualidade e a expertise que ele já tem. Então, é isso que todo mundo no Estúdio DK faz. Você acha que a gente está falando só de um simples salão de cabelo? Não, a gente não está, não. Nós estamos falando de profissionais que lidam com a sua autoestima. Desculpa, mas se você não valoriza a sua autoestima, o Estúdio DK faz isso para você. Ele vai fazer com que você se sinta bem, linda, cuidando da pele, da unha, do cabelo. Todos os sábados eu estou lá. Quer um convite? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café qualquer dia lá. Além de tudo, tem um cafezinho da Didi, que ó, tudo de bom. Então, o Estúdio DK é a minha dica para você. Quer ficar bonita? Quer se sentir bem? Dá um pulinho no Estúdio DK. Nem que seja para bater um papo lá com a Denise Kia, com o Eduardo, com a Fernanda, com todos os Kias e com todos os funcionários que usam os melhores produtos e têm a melhor capacitação possível. Bacana, né? Sábado eu tô lá. Vamos lá? A gente se encontra? Então tá bom. Beijo para o Estúdio DK e a minha dica para você. Combinado? Vamos voltar aqui com o nosso professor Miller, porque eu queria, então, já entrar com a pergunta que eu encerrei o primeiro bloco. Como foi a sua adolescência? Em linhas gerais, como foi? Mara, eu não gosto muito de usar o horóscopo, mas eu vou no horóscopo, né? Eu sou capricorniano. E dizem que o capricorniano nasce chato e teimoso. Teimoso, nasce velho e morre criança, né? Então eu era um adolescente muito chato. Eu me lembro de cenas horríveis, assim. Eu tenho uma amiga que ela não fuma por minha causa, porque um dia eu vi ela fumando e eu arranquei o cigarro da mão dela, pisei e falei assim, se você fumar mais uma vez, eu conto pro seu pai. Isso é um horror, né? Isso é de uma imposição de Além de ser dedo duro, dedo né? duro, de um moralismo horroroso. Eu sempre peço desculpas pra ela me agradece. Falo assim, não, eu não fumei, não virei fumante por sua causa. Né? Mas olha o nível que eu era. Porque Capricórnio nasce velho e morre criança. Então, eu moro com um. Eu casei com um olha lá, capricorniano. Você sabe como é assim, a gente começa a ficar bobo quando fica mais velho, né? Fica brincalhão, divertido. Então, a minha família é muito religiosa, né? Até a ponto que eu cheguei a pensar em ser padre. Eu fiz 6 meses de experiência lá no Mato Grosso para tentar talvez ser padre. Ah, você fez seminário? Não cheguei a ser seminarista. Eu fiz um trabalho, eu fiquei morando na casa com os padres. Né? Então, você se imaginou no sacerdócio? No sacerdócio. Me imaginei no sacerdócio. Sim. Que idade você tinha, Miller? Eu já estava na faculdade, devia ter uns 20. Quer dizer, já tinha idade suficiente, discernimento suficiente para saber o 22, que tipo de exigência isso teria. Sim. E eu fiz velório, eu fiz tudo que você puder imaginar, eu já fiz na minha vida. Como você fez velório? Porque a comunidade era muito grande e o padre tinha comunidades, às vezes, a 80 quilômetros da sede do município. E aí você foi lá encomendar? Ele estava lá e chegava os corpos para encomendar. Então eu sei fazer o ritual. O ritual, eu sei fazer um ritual de encomendar um corpo. Isso é uma novidade para mim. Seus alunos sabem disso? Não, eles não sabem disso. Gente, ó, furo para vocês isso aí. Então eu sei fazer o ritual para encomendar um corpo, porque eu pensei em ser padre, né? Mas aí eu vi que não era... Ninguém ria, ninguém se matava de rir no velório. Não, ninguém ria, não, porque era o jovenzinho chato ainda, né? Mas muito estudioso,
minha mãe, como eu te falei, morava num bairro um pouco complicado em São Paulo, então minha mãe sempre muito rigorosa, né? Mas, e Qual comecei a trabalhar muito formação? cedo. Seus pais têm alguma formação? Não, minha mãe é muito simples. Minha mãe tem a 4ª série do primário e meu pai tem a 3ª série. Eu sou o primeiro da minha família que fez faculdade. E olha que lindo isso. E esse contato com o livro, que você disse que a sua diversão era a biblioteca, da onde nasceu isso? Foi uma iniciativa sua, nasceu do nada? Você se lembra? Eu acho que foi eu acho que aquelas coisas que marcam a vida da gente, né, Mar? No primeira série do primário, eu ganhei um concurso de redação na escola. Também. E aí eu ganhei um livro. Ah, E aí aquilo me deu um orgulho absurdo, né? Imagina. Eu saí da sala com o livro na mão. eu ganhei do governador a comenda. Olha lá. E aí acho que é por aí que a gente começa a ficar feliz, né? A minha mãe é muito simples, ela morre de vergonha às vezes de falar perto de mim, porque ela acha que eu jamais faria uma grosseria dessa de corrigir minha mãe, né? Mas minha mãe é muito simples, às vezes ela fala coisas erradas, eu jamais faria isso, né? E ela tem um orgulho louco por mim, né? Tá, Minha irmã você- hoje já fez faculdade, meu irmão também já é formado. Era isso que eu ia perguntar. Você não é filho único, Não, então? a minha irmã também já é formada, meu irmão também. Nenhum dos dois é professor. Os dois. Os dois Ele de são educação professores. física e ela de... Então agora é a saia justa que você tanto temia. Eles são tão bons quanto você? Ai, Mara, que difícil. Né, eu sabia. É. A minha irmã é muito boa no que faz porque ela trabalha, na verdade, com jovens em situação de risco. Então, ela trabalhou no abrigo há muito tempo. Então, a minha irmã tem uma sensibilidade social bem, da qual eu me orgulho. Assim, ela já passou por situações bem difíceis, né? Só para te contar, uma noite chegou no abrigo 14 adolescentes travestis do Pará. Em que tinha um casal que ia até o Pará e pegava esses meninos e extirpava os testículos desses meninos e forçava eles a serem na rua travestis. Então, minha irmã tem um tato social, é bonito ver minha irmã assim, como morador de rua, etc., que eu me orgulho muito da minha irmã. E meu irmão é um fisiculturista, então ele é campeão ele hoje não é mais atleta, mas ele forma muitos atletas, ele já ganhou Ele vários. dá aula de fisiculturismo. E já ganhou vários prêmios. Eu não consigo fisicamente imaginar essa distância física que existe entre vocês, Sim, né? sim, eu já Você vou- tem uma compleição física tão mignon e ele... Nós somos bem diferentes. Tá, como é que é o relacionamento de vocês? É boa, porque na verdade, como meu irmão é um pouco mais, mais complicado, porque meu pai morreu muito cedo. E meu irmão era uma criança. Então eu sou meu pai, meu irmão. Nós temos uma relação assim. A gente se ama muito, quando a gente se vê, se chora, toda vez que se vê, mas é uma relação difícil, porque eu sou meu pai e meu irmão, né? Tá, mas na adolescência como era? Na adolescência, então, a gente tem 14 anos de diferença. Ah, é muito grande. É muito grande a diferença. É. E também fui bastante cruel com meu irmão também. Por exemplo, né, ele gostava de armas. Eu gostava de brinquedinhos de arma. E eu tirava dele os brinquedos de arma. Aí ele ficava muito nervoso, muito bravo, porque ele gostava daqueles bonequinhos de guerra, sabe? Não, de verdade, eu tenho que concordar, você era muito chato. Era muito chato. Era muito chato. Eu era muito chato. Aí, vencida essa parte da adolescência, obviamente você chega na vida adulta. Você se imaginava fazer desse seu conhecimento virar uma doutrina naquela em que você ia poder usar como professor? Ou esse conhecimento era só uma fome sua mesmo dela? Você já se imaginava professor? Então, aí eu fui catequista, né? Aí eu descobri que eu era professor na catequese. Eu fui catequista de primeira comunhão, de crisma, etc. Porque a minha vida é muito louca. Eu fui operador da Bolsa de Valores de São Paulo. Antes de ser professor, eu era operador da Bolsa de Valores de São A gente Paulo. tem mais uma hora de programa para eu saber o que mais que o Marcelo Miller foi antes de ser professor mais popular da cidade de Ribeirão Preto. Então, e aí eu trabalhava Para aí, você foi operador da Bolsa de Valores. Como assim? Então, eu era office boy numa corretora. Um dia um rapaz faltou... Foi que era- seu primeiro emprego? É... Não volta, aos Não. 15 anos, qual foi seu primeiro emprego? Nós vamos chegar lá, gente, Foi nessa no coisa de atacadista. corretor. Eu trabalhava no escritório. Fazia do o quê? atacadismo. Era faturismo? Faturar, Faturismo, isso mesmo. não existe mais isso Não, nas empresas. Faturar, né? Fazer fatura. E aí perdi esse emprego e me virei office boy numa corretora de valores. Ok. E eu escrevo muito rápido, sempre escrevi muito rápido. E um dia faltou o auxiliar de pregão, que é o rapaz que anotava as compras e as vendas das ações. E mandaram que eu fosse lá. E eu fui tão bom que eles mandaram embora o moleque no dia seguinte. Aquela coisa, às vezes é melhor não faltar para ninguém perceber que você é descartável, Você né? é descartável, é. E aí eu peguei esse emprego. E aí quando eu fui ver, eu já era. Apanhei muito, Mara, porque hoje o pregão é eletrônico. Na minha época era físico o negócio, né? E essa compleição que eu tenho de bailarino espanhol, apanhei muito na minha vida. Quase morria ali. Apanhei né? mesmo, literalmente. Apanhei. Com a cabeça que eu Quanto tenho hoje, tempo? eu fui operador da Bolsa 2 anos e meio. E o que você fazia com esse seu potencial artístico dentro da Bolsa de Valores? Carnaval, né? Ao lado. Aí já aconteceu o carnaval. Eu já estava sempre... Não, eu ainda não era dirigente do carnaval, mas eu já frequentava o carnaval. Pausa.
Gente, respira, vamos lembrar junto comigo. Você que me assiste, você que assiste Sexo, Arroz e Internet, Marcelo Miller esteve aqui um ano atrás, para falar da Escola de Samba Vila Maria, de São Paulo, que ele faz parte da diretoria, é isso? Isso, eu fui presidente 4 anos e agora sou diretor. Então, a Escola de Samba aconteceu na sua vida paralelo à Bolsa de Valores? Na verdade, eu frequento a avenida desde os 12 anos. Minha mãe não gostava de que eu fosse, mas eu brigava, chorava. É tudo tão incoerente na tua vida, mas você me permita fazer essa observação? Claro porque, sim. olha só, vamos fazer... Eu não consigo evitar, como psicólogo, de fazer uma leitura Claro. global de tudo. Um garoto que é um adolescente chato, cheio de valores que não são compatíveis com a idade, não fuma, não isso, não usa arma, não isso, aquilo, sai em escola de samba, introvertido a ponto de ter a biblioteca como brinquedo, Sim. e sai numa escola de samba. Mas Como é acho que a gente desvenda, Marcelo? Eu acho que é onde eu extravasava, né? Acho que o carnaval era a minha válvula de escape, né? Vila Maria foi onde você cresceu? Não, sei lá na Vai-Vai ainda, sei em outras escolas. Vila Maria aconteceu bem mais tarde na minha vida. Tá, mas a escola de samba propriamente dita aconteceu na comunidade que você vivia ou você um dia acordou e falou, eu quero ser carnavalesco? Então, eu frequentava a escola porque eu sempre gostei do carnaval, achava bonito aquilo artisticamente. É engraçado, né, Mara? Por exemplo, futebol, né? Eu nunca joguei futebol, mas eu adorava ir ao estádio com meu pai, porque eu gostava de ver os bandeirões, a parte estética que me agradava. Qual o seu time? São Paulo. Futebol Gente, ele é São Paulino, tá? Os corintianos alunos não se magoem. E aí eu gostava da parte estética, eu gostava de ver os bandeirões. Hoje em dia é tudo proibido, né? Tinha o pau de arroz. A torcida de São Paulo era conhecida como pau de arroz, jogava pau de arroz. Eu achava tudo aquilo muito bonito. Então eu gostava da parte estética do carnaval. Então eu frequentava, eu ia assistir o carnaval. Depois, mais tarde, um amigo meu morava no bairro Vila Maria e essa escola estava morrendo. Ele me pediu ajuda, eu fui lá ajudar e aí virei presidente. Tá, então nesse momento existiam só 2 personalidades, das múltiplas que você possui. Então, uma delas trabalhava na Bolsa de Valores, de terno e gravata, suponho, e a outra vestia uma bermuda, um chinelão e uma camiseta e ia para a quadra da escola de samba. Exato. Aquele que pretendia vestir uma batina não estava acontecendo, não estava florescendo ainda nesse momento. Esse da batina, ele está no meio dessas duas coisas. Tá. Porque aí eu saí da Bolsa de Valores, eu pedi a conta numa sexta-feira na Bolsa de Valores, comecei a dar aula na segunda-feira. E aí quando eu já era professora que eu decidi ir fazer experiência na catequese? Aí eu fui tentar fazer experiência de padre, porque eu já estava envolvido com a igreja desde sempre, né? Gente, eu tô ficando confusa, é muita coisa. Então, eu trabalhei na Bolsa, pedi as contas, virei professor. Certo. Nesse período que eu era professor, eu tinha um amigão que era seminarista e que começou a conversar comigo se eu não queria fazer experiência. E aí eu fui fazer experiência de 6 meses no Mato Grosso. Lá eu também era professor de matemática. Ah, então você já foi para o seminário. Eu já fui para lá para fazer experiência, para ver se eu gostaria disso realmente na minha vida. E aí você lecionava matemática? Matemática, numa escola pública. Numa escola pública, de 8ª série. De 8ª série. Não tinha professor. Eu cheguei lá, precisava de professores. Falei, professor, do que está precisando? Falou, não tem de matemática. Aí, matemática de 8ª série é simples, né? Falei, deixa comigo. E aí, não, é simples para você, né, Miller? Não é para metade do mundo, não é, mas tudo bem. Bom, aí de Equação professor de de matemática, ex-seminarista, ainda integrante de uma escola de samba e ex-funcionário de uma bolsa de valores, Sim. Um dia você acorda e fala, tudo que eu sei de literatura pode ser útil em aulas de cursinho, é isso? Aí lembra que eu te falei? Aí eu fui fazer pedagogia, porque a minha carreira estava estagnada. Só aí é que você foi fazer. Minha carreira estava estagnada, né? Que carreira, né, Miller? Eram todas, tinha que eleger uma. Trabalhei, Mara, se eu for falar tudo aqui, porque na verdade meu pai morreu muito cedo de câncer, né? E foi uma situação muito difícil, porque meu pai parou de trabalhar, minha mãe parou de trabalhar para cuidar dele, a minha irmã tinha acabado de ter um bebê, se separou, foi para casa, e eu tinha meu irmão, que era uma criança. Eu tinha 3 empregos, Mara. Eu trabalhei 2 anos todos os dias. Eu trabalhei 700 e não sei quantos dias, sem nenhum dia de folga, porque um emprego era de manhã, um era tarde, eu fazia faculdade à noite e o outro era só sábados, domingos e feriados. Eu trabalhei 2 anos todos os dias. Eu não tive um dia de folga em 2 anos. Porque eu tinha 3 empregos para poder manter a família. Algum arrependimento? Nenhum, imagina. Fiz o que faria tudo de novo para Nem minha na família. época? Nem na época. O Marcelo Miller um dia se queixou, qualquer momento da vida, se queixou da vida? Já me queixei, Mara. Já me queixei, mas eu sou muito otimista, né? Eu falo para os alunos que a gente tem que ser pessimista por inteligência e otimista por opção. Então, uma pessoa inteligente, ela parte do pressuposto que está sendo enganada, ela parte do pressuposto que alguém pode estar querendo manipulá-la. Então, por inteligência, eu sou uma pessoa pessimista, mas eu sou otimista porque eu quero. Porque eu não tenho outra opção. Ou a gente tem essa opção de ser otimista, de acreditar que tudo vai dar certo, que ali na frente vai ser... Ser otimista é opcional? É uma opção. Otimismo é uma opção. Eu acho, Mara, que tem 3 situações. Tem gente triste, tem gente depressiva e tem gente que nasce melancólica. A tristeza passa, o sol está atrás da nuvem. A depressão, às vezes, é uma questão bioquímica. A gente tem que achar a medicação, uma coisa que... Quando a pessoa já nasce melancólica, é muito difícil. Sabe aquela criança que já nasce com a cara
triste, tem gente que nasce melancólico. Então é uma decisão pessoal. Eu quero ser otimista porque eu quero ser otimista. Eu sou assim. Eu sou otimista porque eu quero. Porque não tem outra opção. A outra opção é você enfiar a cabeça na parede. Nesse leque de múltiplas personalidades que a gente vem descobrindo que o Marcelo Miller tem, não teve nenhum momento em que houve uma expectativa de se fazer psicologia, por exemplo? Eu queria fazer psicanálise, na verdade. Porque a sua fala, ela é uma fala absolutamente psicológica. Eu queria fazer psicanálise. Acho que eu seria um bom... Eu sou um bom ouvinte, né? Por isso que os alunos também gostam de mim, né? Porque tem um bom ouvido. Está perdoado pelo ser um pouco psicólogo. Obrigado. A gente tem que ir para o intervalo comercial e depois do intervalo comercial a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, mas nós vamos falar também sobre carnaval e vamos falar sobre posicionamento político. Porque a gente está falando de um professor e nós estamos falando de Marcelo Miller. Então é claro que essas três coisas caminham juntas. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta e você que ligou a televisão agora, bem feito. Perdeu os 2 primeiros blocos desse face-to-face com o professor Marcelo Miller, que é um professor de cursinho, mas a gente está descobrindo aqui com múltiplas personalidades. Ele tem milhões de outras performances que ele fez ao longo da vida, que culminou nesse, que é uma das figuras mais populares entre a adolescência e a juventude em Ribeirão Preto. Você que está em casa e que está assistindo, seu irmão, seu amigo, seu vizinho, sua vizinha, todo mundo um dia já teve alguém nessa idade, nessa faixa etária, que já foi aluno do Miller. Então, ó, antes da gente voltar para ele, deixa eu te dar uma diquinha bem rápida. Vamos combinar? Nosso sistema de saúde, a gente vai falar já com o Miller sobre o posicionamento político dele. Quando a gente fala em política, a gente pensa em serviço público. Quando a gente pensa em serviço público, a gente pensa imediatamente em saúde, porque saúde e educação são os dois pilares, no meu ponto de vista, os dois pilares que movem uma sociedade. E a saúde no nosso país, desculpa, assim como a educação, anda muito mal das pernas, a gente sabe disso. Você não pode se fiar nela, você não vai querer que as pessoas que você ama, que você mesmo, fique na dependência desse serviço da saúde, que a gente quer muito que fique bom, mas ainda não é. Então você precisa de um plano. E se você se ama, você se cuida, e se você se cuida e se ama, você tem esse plano. Se não tem, vai ter agora. Vamos fazer o seguinte? Unimed, você mora em Ribeirão Preto? É o único, não tem outra opção. É o único que, na verdade, vai atender você em tudo que você precisa, com bons médicos, bons equipamentos, um hospital incrível, inteirinho, idealizado, pensado, ecologicamente pensado em você e na nossa cidade. Quer dica melhor do que essa? Bom, só você saber que eu sou Unimed e o Sexo, Arroz e Internet também. Então, minha dica para você, para a sua saúde, para aquele que você ama, Unimed. Combinado? Miller, vamos voltar aqui e eu terminei o bloco falando dessa questão de você não ter tentado a psicologia e você ter esse dom do aconselhamento, da visão emocional antes da visão prática das coisas, sobretudo no trato com os seus alunos. Isso faz de você uma pessoa crítica.
né? Porque eu costumo dizer que todos os psicólogos, antes de se tornarem psicólogos, eles têm que sim ter uma visão crítica, cínica do mundo, para que possam entender a psicologia na essência que ela tem, que é o seu caso. Uma pessoa crítica tende a ter posicionamentos críticos sobre a maior parte dos dramas que acometem a nossa sociedade. Nós vivemos um momento onde a política é o nosso maior drama. Qual é o seu posicionamento político diante da situação da nossa cidade e do nosso país hoje? Então, Mara, não vamos falar em questões de partidárias, né? Mas eu vou falar como professor. Eu fico muito preocupado que tudo isso que está acontecendo faça o nosso jovem desacreditar de duas coisas: da política, com P maiúsculo, né? E da democracia. É isso que me assusta muito hoje em dia, né? Independente, eu acho que eu falo para os meus alunos, todo país tem que ter uma esquerda esclarecida para controlar os excessos do pensamento liberal. E todo país tem que ter um pensamento liberal esclarecido, os liberais esclarecidos, para controlar os excessos da esquerda. A verdade nunca está nas pontas, né? Então eu preciso, inclusive, desse contraponto, até porque é uma questão, né, do equilíbrio, né? Então eu não gosto muito dessa coisa de você querer acabar com partidos políticos, etc. Tem gente bem intencionada na esquerda, tem gente bem intencionada no pensamento liberal. Eu acho que a gente tem que pensar agora no Brasil, né? Vai ter um livro que vai cair na Unicamp que chama Coração, Cabeça e Estômago. Eu falo para os alunos que a Unicamp pediu esse livro faz 2 anos atrás, acho que já prevendo o que estava acontecendo no Brasil, né? De quem é Camilo Castelo Branco, que é um livro bastante cínico, bastante amargo sobre a situação política de Portugal. A gente precisaria de ter no Brasil ou políticos que ajam com a cabeça, então seria um estadista, e nós não temos hoje um estadista, vamos ser sinceros, os candidatos que estão se apresentando hoje, nenhum deles é um estadista, que tem um projeto de país, um projeto de economia, um projeto de nação, ou pessoas que agissem com o coração, pessoas que fazem política porque são apaixonados pela política, são apaixonados pelo Brasil. Que foi a grande cilada, não sei qual é o seu pensamento sobre isso, mas no meu ponto de vista, a grande cilada que envolveu o Lula, a Dilma e etc. foi essa paixão. Nós acreditávamos que tratavam-se de políticos apaixonados. Apaixonados, né? Talvez não tivesse tanta capacidade intelectual, mas tinha uma paixão, né, pela nação, isso, etc, né? Mário, eu sou sincero, eu sempre votei no PT, mas se eu disser para você que eu não estou decepcionado, eu estou extremamente decepcionado, né? Porque eu acho que tem duas coisas que o PT não fez e tinha que ter feito: a reforma política, que era fundamental, a reforma política, né? E ao mesmo tempo fazer a reforma no judiciário, que está muito difícil para a gente, está vendo agora como é que a situação está, né? Então eu acho que a gente não tem gente que faça política nem com a cabeça nem com o coração. Hoje a política é feita no baixo estômago, no baixo ventre. É muito baixa a coisa, né? E aí, esquecendo o partido, eu fico preocupado com o meu jovem, porque eu sou Team Hope, esperança. E esse jovem, ele não está acreditando na política, ele não está acreditando na democracia. E a gente levou muito tempo, muita gente sofreu e morreu para a gente construir esses dois valores. Então, independente de quem vai ser o próximo presidente, o que vai acontecer, o que a gente não pode perder é a esperança na democracia e na política. Porque tem gente que faz política com P maiúsculo. É muito triste a gente ver o que aconteceu em Ribeirão Preto, né? Eu sou sincero, não conhecia a senhora Darcy Vera, eu dei aula para as filhas dela, mas eu não conhecia a dona Darcy Vera. Mas eu tinha uma história bonita ali, né? Tinha um mito bonito ali, né? Uma senhora que começou lá embaixo. Não só conheci, como ajudei a construir essa história. Né? E é bonito de ver aquilo, ver lá de baixo, virar prefeita de uma das maiores cidades, jogar tudo isso no lixo, por baixo estômago, é muito triste, né, Mara? Então eu acho assim, a gente tem que ter responsabilidade, porque aquilo que eu falei numa outra entrevista que eu vim aqui, existe o fato e existe o mito. E o mito que o fato gera é tão importante quanto o fato. Entendi. Então a Darcy Vera, ela tinha um mito para representar. Uma mulher que foi diarista, que virou uma comunicadora e virou uma prefeita. Sabe, mais do que a corrupção, porque a corrupção a gente sabe que está espalhada, o que mais me magoa é esse mito cair no chão, jogar no lixo, um mito desse. Quer dizer, todas as mulheres e todas as pessoas simples que viam nela um personagem interessante... É o mito esquecer a origem do fato. Você entende? É essa questão. É um pouco o que acontece com o Lula, eu acho que acontece um pouco com a Dilma. Tinha um mito bonito ali, né? Um homem simples, sindical. Tem um mito que foi jogado no lixo, e isso é muito triste. Para mim é mais pesado até do que a corrupção. Porque a corrupção é uma coisa sempre existiu e vai continuar existindo, mas a gente vai conseguir regular. Agora, o mito, a hora que você joga no lixo o mito, é muito triste. Aproveitando esse gancho, existe o fato, que é o professor Miller, nascido lá num bairro um tanto quanto perigoso da cidade de São Paulo, criado em bibliotecas, frequentando quadras de escola de samba. Esse é o fato. E tem o mito, professor Miller, que é o encantador de adolescentes, que é assim que eu te denomino. O encantador. Meu filho foi seu aluno, é teu fã até hoje, já formado, atuando. Ele não esquece de tudo que... Então, esse é o mito. Esse mito ou esse fato já recebeu um convite para fazer parte da política? Já, algumas pessoas pedem para que eu
me lance na política. Já fizeram esse convite, sim. Mas eu não penso, Não, Mara. convites formais. Algum partido Não, já te assediou? formalmente não, mas pessoas já me incentivaram dizendo que eu tenho capacidade política, que eu poderia entrar na vida política. Mas eu sou sincero, Mara, do jeito que ela está organizada a política hoje, eu não acredito que uma pessoa bem intencionada, ela se perde no meio da maioria que não é bem intencionada. Então, acho que é dar murro em ponta de faca. Mas não é contraditório esse seu discurso? Quer dizer, na verdade, você teme que o seu jovem desacredite da política e, ao mesmo tempo, você não acredita que uma pessoa com uma boa índole, um bom caráter, como o seu, com tanto conhecimento, consiga realizar alguma coisa? Não, é que eu acho que eu tenho mais talento na educação. Eu acho que a gente tem que saber também qual é o seu talento. Eu acho que eu poderia fazer uma diferença na política, mas a educação é um fato político. Então, por que a gente mexer no time que está ganhando, Isso é né? perfeito. Eu acredito que a maioria dos políticos, uma maioria estou exagerando, mas uma grande parte dos políticos, e alguns deles são inclusive meus amigos pessoais aqui em Ribeirão Preto, são talentos de outras áreas desperdiçados. Estão, assim, deslumbrados com a carreira política, achando que com essa carreira política partidária, eles vão estar fazendo alguma coisa, e logo descobrem que não, e deixando aquela outra política de vocação que era o que eles vinham fazendo Eu sou antes. seu fã, Mário, eu assisto o seu programa. Foi tão bonita aquela homenagem que você fez pro Dr. Gasparini. Pro Dr. Gasparini. Mas é um político nato, né? Você vê que é uma pessoa que faz com o coração e com a cabeça. Exatamente. Você entende? Então é um político nato. Então é bonito de ver isso. Agora, quando a pessoa entra com interesses baixos, aí tá muito difícil. Que é Mário, muito complicado. difícil. Você não aceitaria, então, um convite formal? Não aceitaria. Porque os partidos políticos devem ficar doidos atrás de vocês. Imagina, com 5.000 alunos que são fãs e não são alunos, você facilmente se elegeria numa só tacada. Mas eu não tenho a menor pretensão. A gente tem colegas, professores lá onde eu trabalho, que... Posso falar onde eu trabalho? Lógico que sim. Na Escola SEB, né, que já se candidataram. Tem dois, né, o professor Gilberto Abreu e o professor Edmur, né? Mas eu não tenho a menor vontade, Mara, sinceridade não. Na verdade, a gente não deveria fazer um jabá tão grande aqui para a SEBCOC, mas eu gosto de fazer, porque é uma escola que, primeiro que meu filho se formou, estudou lá a vida toda e eu tenho muito orgulho da escola. E segundo, porque uma escola que consegue captar, prender um professor como você, em si já merece todos os créditos, né, Miller? Então, esse, pelo menos, é o meu ponto de vista, porque existe a escola e existe a escola. Uma escola particular, ela tem o direito de escolher qual tipo de professor ela quer ter. E depois que ela tem o direito de como querer manter ou não. E há quantos anos só no SEBCOC? Há mais de 15, quase 20 já. Lá em Curitiba também é SEBCOC? Também é SEB, mas não é SEBCOC, lá é SEB Dom Bosco. SEB Dom Bosco, mas é da mesma família. Então é Curitiba, Ribeirão e... São José do Rio Preto. Também é da mesma família. E eu trabalho também num cursinho chamado Pandora, que é em Limeira e Piracicaba. Vou lá eventualmente. Que aí não tem nada a ver com... E além de tudo, ainda aceita convites quando a gente faz. Vem cá, Miller, vem falar para esse grupo de pessoas. Eu lembro que quando eu anunciei no cursinho popular da USP, do Direito da USP, que você viria, nunca teve uma sala de aula tão cheia como, eles são generosos, como houve. Literatura, qual é o diferencial para se falar de coisas tão chatas? Tenho que te confessar, Miller, quando eu era adolescente, quando eu era criança, adolescente, que os professores pediam para ler Dom Casmurro, Borboleta Tíria, me ajuda aí, aquela série Vagalume, inteirinho, era um saco e não tinha internet para a gente copiar o resumo que eles iam pedir. Qual é o mistério hoje para fazer um aluno se interessar por essa literatura, quando, na verdade, ele é fã do Game of Thrones? Então, Mara, eu acho que, primeiro, acho que você está... entender isso, é ampliar o sentido de literatura, né? Um seriado bem escrito, e até mesmo, existe uma grande polêmica, né? Quando foi lançado esse Vale Cultura, que podia gastar lá os R$50 com a cultura, não podia comprar videogame. Não estava na lista comprar videogame. Na minha opinião, é uma bobagem. Há videogames que são verdadeiras obras de arte. Tem um enredo maravilhoso, tem toda uma engenharia de som por trás. Mas não cai vestibular, mas aí que tá, né, Mara? Então, quem está errado? O vestibular tem que ampliar. Muito bom. O vestibular tem que ampliar isso, né? Então, que era a minha próxima a gente tem que acreditar. Então, como você me perguntou, né, talvez qual é o meu diferencial? Acho que o meu grande diferencial, Mara, é que eu acredito que a minha aula vai mudar aquele aluno. Então, eu entro toda a sala com 100% de atenção, porque eu acredito que ao falar de Augusto dos Anjos, ao falar de Machado de Assis, eu posso trazer alguma coisa que faz ele entender melhor o ser humano, porque na verdade é isso, né? Eu sou professor de gente, literatura é trabalhar com gente. E quando ele começa a sentir que ele está ficando um pouco mais alfabetizado na questão emocional, aí ele se interessa pela literatura. Entendi. Agora, se for só decoreba de quem escreveu o quê, aí é que tá. Existe uma diferença entre literatura e história da literatura. História da literatura é decorar quem escreveu o quê e quando. É o que a maioria dos professores fazem. Fazer citações no Facebook. É o que os professores fazem, a maioria. Eles dão história da literatura. Literatura é você fazer o aluno mergulhar naquilo e acreditar que aquilo é uma coisa transformadora na vida dele.
Quer dizer, é a diferença entre fazer cultura e frequentar cultura, né? Quer dizer, você entrar na fila para conseguir um ingresso do U2 não tem nenhum problema, desde que você entenda a essência dessa banda, de como eu entendi. É isso, professor? Passei nessa parte da aula. Vestibular, qual é a sua opinião? Eu tenho uma posição bastante clara. Eu preferia, Mara, como se faz em alguns lugares do Brasil, aquele seriado. Final do primeiro colegial uma prova, final do segundo colegial uma prova, final do terceiro colegial uma prova. Porque eu acho que precisa selecionar... Que é o sistema americano de seleção para existe isso, por exemplo, na UNB, em várias faculdades do Brasil, né? Porque eu acho que seria mais justo. É muita matéria acumulada. Eu acompanho esses meninos, é um sofrimento, Mara, é um sofrimento, não é fácil. Eu queria até pedir para os pais serem solidários com seus filhos, não é vagabundagem, é difícil, é muita matéria, Mara. Sobretudo na área de exatas, eles podiam cortar algumas coisas das exatas, porque não tem necessidade. Você está puxando a sardinha para o seu lado. É porque realmente tem coisas ali que os professores mesmos falam. Isso aqui ninguém usa. Nem mesmo na faculdade vai se usar isso aqui. E tem coisas que são dadas que você vai usar só na faculdade, então não tem necessidade de agora. Eu fiz 4 faculdades, então eu preciso te afirmar o seguinte, tem coisas que serão dadas no vestibular e nos primeiros anos da universidade que você nunca mais na sua vida vai usar. Né? Então, assim, sobretudo na área que você faz, e ainda mais com a tecnologia do jeito que está. A gente vai para o intervalo comercial, Milene, no último, que é o último bloco, eu quero saber 2 coisas que talvez você, mãe de aluno, deve estar se perguntando. Será que ele já pensou em ser pai? Essa é a primeira. E o aluno que está em casa, que deve estar olhando e perguntando, será que ele não gostaria de ser o meu pai? A gente vai entender essa minha pergunta, mas depois do intervalo comercial. A gente já volta. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de sexo, arroz e internet, com Mara Cabral, ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão. Estamos de volta, eu estou mais ou menos como aquela aula do cursinho, sabe aquela última, derradeira, que você vai fazer a revisão antes do Enem, antes do vestibular, que você que não quer que acabe nunca. Pois é, acabou. O último bloco do programa está acabando. E eu preciso do fundo do meu coração aproveitar esse minutinho para te desejar o meu feliz aniversário. Você que aniversaria essa semana, que é meu amigo virtual ou não, mas que está comigo na alegria, na tristeza, nos meus textões do Facebook, nos meus textinhos, quando são curtinhos e sucintos, nas minhas lágrimas e, sobretudo, na minha companhia matinal, no meu amanhecer, que é quando eu paro de verdade, olho para o céu, vejo a esperança e a chance que Deus nos dá e te juro, a primeira coisa que eu penso é em você. Como eu gostaria que você estivesse tendo a mesma oportunidade que eu. Aí eu fotografo e te dou todos os dias de manhã. Mas hoje em especial, essa semana é o seu aniversário. Então fica aí, ó, com o meu carinho, o meu amor para você, Suzy Ferrari, o Abner. Sabe quem é a Suzy Ferrari? Claro, a transformista Suzy Ferrari, que é o Abner, na verdade. Então, feliz aniversário para você, meu querido. Estou morrendo de saudade. Adorei que você retweetou e repostou uma foto nossa esses dias. Estou com saudade, precisa voltar aqui no programa. Junto com ele, Alexandre Nagem, que é filho da Zezé Nagem, minha amiga, minha querida, saudosa amiga Zezé Nagem,
que também me deixa muita saudade. Alexandre, feliz aniversário. Também Mariela Rolandi, feliz cumple, meu amor, minha amiga lá da Argentina, um beijo, feliz aniversário, bem traduzido para você, feliz aniversário, feliz cumple, meu amor. Na terça-feira, Sabrina Galli, um beijo, querida, feliz aniversário. Melo Colela e André Paterlini. Na quinta, Frederico Biagi, feliz aniversário para você também. No sábado, Alzira de Moraes, bom dia, Alzira. Alzira não falha, todos os dias me dá um bom dia lá no Facebook. Um beijo, feliz aniversário antecipado. Josi Vilela e Antônio de Pádua. No domingo, André Nami, cachorreiro, que nem a gente, viu? Protetor de cachorro, radialista, meu querido, debochado amigo. Feliz aniversário antecipado para você. E a minha outra professora também do curso de jornalismo, Marisa Vinco, querida para sempre, minha mestre. Uma honra poder te dar o feliz aniversário aqui, tá bom? Bom, mais tarde, nesse outubro, ainda tem o Luiz Rufino e a Lilian Rosa, que aniversariam. Hoje é dia do aviador e a semana passada foi aniversário do Renato Lima Souza, que é o meu amigo que foi da Força Aérea e hoje mora em Natal, já participou aqui do programa dando depoimento sobre essa mudança de carreira, que hoje ele é advogado. Então, feliz aniversário passado para você, Renato. E eu queria mandar um beijo muito, 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 muito especial para alguém que disse que ia tentar ver o programa hoje. Mas mesmo que ele não tenha conseguido, eu sei que as nossas energias estão assim sincronizadíssimas. Zé Fernando Kevenato, aí de Portugal, um beijo, querido, volta logo, estou morrendo de saudade. Ribeirão está precisando dos seus comentários no programa Conectado todas as manhãs, junto com o Antônio Cassone e agora com o Antônio Cassone e com o Jarney Caparelli, tá bom? Estou com muita saudade, querido, volta logo. Vamos voltar aqui porque eu quero aproveitar esse restinho de programa que nós temos, Miller, para perguntar se tem alguma coisa que você ainda não realizou que você gostaria. O sonho, né, Mara? Minha escola de samba é ser campeã do carnaval, né? A gloriosa Unidos de Vila Maria. É um trabalho muito bonito, a gente tem um trabalho social muito bonito, Mara. A gente já atendeu mais de 100 mil pessoas. Nós temos ecoterapia na nossa escola de samba, uma coisa. O pessoal vai no SUS, eles mandam na nossa escola de samba. Para quem não se lembra, a Vila Maria, o ano passado, foi com o tema de Nossa Senhora Aparecida. Eu saí na avenida, na avenida, muito meu amor. Eu tenho muito orgulho da minha escola de samba, muito orgulho, não só pelo que a gente faz para a comunidade. A gente fez uma festa esse final de semana para criança, tinha mais de 5 mil pessoas dentro dessa quadra, uma festa. Tem um trabalho social tão bonito que a gente merece. Você pode falar o tema do carnaval? Posso. Qual que é? Então nós vamos falar do México, mas através do Bolanhos, que fez o Chaves. Então o Chaves é como se ele tivesse contando a história do México. Então vai ser um tema alegre, nós somos a última escola, nós vamos fechar o Carnaval de São Paulo. Vai ser uma grande brincadeira, literalmente. Vai ser uma grande brincadeira, o samba é lindo, o carnavalesco é maravilhoso, nosso presidente. Eu estou muito contente. E é o meu sonho, né? Eu nem sei se eu quero que a escola ganhe, porque se o dia que ela ganhar, talvez eu morra do coração. Do coração, então ali, é melhor a gente evitar. Mas esse é um sonho social que a gente já imaginava que você tem. Assim como eu sei, já vou antecipar, não costumo fazer isso com os meus convidados, mas eu sei que o seu sonho também é que todos os seus alunos consigam o objetivo que eles têm, estando ali junto com você, que é de alcançar suas metas na universidade, nas carreiras. Mas a gente sofre com eles, é uma coisa... Esse final de semana eu já tenho uma que é Federal do Paraná, semana que vem já começa o Enem, né? Daqui para frente, todos os finais de semana tem um vestibular. Mas eu estou perguntando de sonho pessoal. Você já quis ser pai? Então, Mara, eu acho que eu matei a minha vontade de ser pai com meu irmão. Como meu irmão era muito novo... A culpa é dele, então? Não é culpa dele. É porque, assim, eu sou muito ansioso. Eu acho que Deus faz tudo certo. Eu sou muito confiante nisso. Eu acho que tudo, o que for, quando for, é o que terá que ser. Essa é uma frase do Fernando Pessoa. O que for, quando for, é o que terá que ser. Se eu não fui pai, é porque não era para ser pai. Eu tive uma sobrinha que eu tive que criar, porque minha irmã se separou muito cedo, eu criei meu irmão, eu tenho os meus alunos, eu tenho alunos que me mandam mensagens dos pais. Tem um que eu gosto muito, que ele manda um abraço, que é o Ian. Ele manda mensagem para mim como vai dar uma ciumeira, falando que eu sou o pai. Manda um abraço pro Vitor também. Vitão Cabral, todo mundo, né? Então eu acho que assim, eu saciei essa vontade, sinceridade. Uma dor? Abandono. Eu não suporto traição, Mara. Porque eu me entrego muito para uma pessoa. Eu não suporto ser abandonado, não suporto. Um aluno não ir bem numa redação ou numa parte especificamente da literatura, de um concurso que ele está, é uma perda pessoal para você? É uma derrota pessoal, porque a gente
faz de tudo para tentar ajudá-lo, né? Se ele não consegue, houve alguma falha de comunicação. Não que a gente seja o único culpado, tem alunos que não fazem a sua parte, a gente sabe disso, né? Mas quando você sabe que é um aluno dedicado, que faz a sua parte, né? E que o emocional atrapalhou, é muito triste. Tem alunos que são maravilhosos, são perfeitos, já estão prontos, mas o emocional atrapalha. A gente fica triste. Você pretende terminar a sua carreira sendo professor? Ah, sim, Mara. Mara, todo mundo me pergunta quando eu vou me aposentar. Eu nunca, juro pra você, eu nunca fiz o cálculo. Eu nunca fiz o cálculo de quanto falta para me aposentar, porque eu não me vejo aposentado. Eu tenho gasto pelo menos mais uns 15 anos como professor. Então eu quero terminar minha carreira como professor, eu adoro o que eu faço. Você acha que é uma pergunta muito saia justa, essa você fica completamente à vontade. Você acha que você é financeiramente recompensado pelo talento que você resume nas suas aulas? Então, Mara, eu não posso reclamar, né? Comparado com os meus colegas professores, eu ganho um bom salário, né? Mas a gente sempre quer mais, se puder ganhar mais, a gente quer. Era bom, né? Porque, Chain? né? Chain? A gente sempre quer mais. Mas Fica comparado com os meus colegas professores, eu não posso abrir minha boca, né? Eu tenho alunos maravilhosos, eu tenho condições de trabalho maravilhosas. É muito triste, Mara, o que está acontecendo hoje na educação brasileira. É muito triste, né? E aí você vê discussões tão bobas como escola sem partido, etc. Hoje em dia, é de cortar o coração. Uma escola, como eu te falei, tem que ter gente iluminada, tem que ter um bom professor que fala de esquerda e um bom professor que fala de pensamento de direita. E os dois conversarem, dialogar. O aluno escolher o que ele quer. Não é um ou outro. Porque hoje fala assim, ó, não pode falar de comunismo na escola. Então nós vamos fazer a exaltação cega do capitalismo? Ainda há coisas que você não pode falar com seus alunos? Eu tenho muita liberdade, né? É por isso que eu gosto de trabalhar onde eu trabalho. Eu tenho muita liberdade. Mas a gente evita, né? Então, por exemplo, eu tenho um trato com o terceiro colegial e um trato com o cursinho. Com o terceiro colegial eu tento ser um pouco mais contido, né? Mas eu falo de tudo. Eu falo de sexualidade, eu falo de política, eu falo de tudo com os meus alunos. Igual Mas você faz na sua rede social. só que com outro tato, né? Com o terceiro colegial, a gente pode ver que eu dificilmente me exponho nas redes sociais, eu não vou colocar uma foto sem camisa, eu não vou... porque eu sou professor 24 horas, Mara, essa é a verdade. Eu sou professor. Então eu sou 24 horas professor, onde eu estiver. Então se eu puder ser proativo com alguém... Mas todo mundo na rede social conhece o seu grande amor. É. Como é que ele chama o seu cachorro? O Gordon. Tem dois, tem o Paçoca também. O Paçoca eu não conheço. Qual é a raça do Paçoca? O Paçoca é o vira-lata. Você é cachorreiro, sempre Eu foi? sempre fui cachorreiro, adoro cachorro, acho que cachorro é tudo de bom. Não gostava de gato, mas a minha irmã uma vez separou, foi morar na minha casa com o gato, aí eu comecei a gostar de gato, mas eu sou cachorreiro, acho que cachorro Quem tudo vai de bom. ficar com esse legado, Miller? Você não vai ficar para sempre. Quem é que vai ficar com Mara, esse eu tenho um orgulho, Mara, aí eu vou falar sem vaidade alguma, eu tenho orgulho mesmo. Eu acho que bom professor é aquele cujos discípulos o superam. Eu tenho vários ex-alunos que falaram que viraram professor por minha causa e que são sensacionais. Tem o professor Jacó, que é doutorado hoje em dia em literatura portuguesa. Tem o professor Junot, que foi meu aluno e hoje é doutorado em linguística aplicada. Eu tenho tantos ex-alunos que são professores, o meu legado ficou. Então eu vou te dar um orgulho ainda maior antes de encerrar o programa para te dizer o seguinte, o meu filho, seu aluno, não se tornou um professor. Mais ou menos, porque ele dava aula no cursinho popular. Mas hoje ele é um advogado, trabalha num escritório de advocacia, mas ele foi contratado para trabalhar nessa empresa porque escreveu um artigo que foi publicado numa revista especializada. Quando você pergunta a ele da onde ele tira o domínio que ele tem com as letras, com a escrita, ele diz do meu professor Miller, do meu professor de literatura. Então eu sou muito grata como mãe, sou muito grata como cidadã ribeirão-pretana, é por isso que nós fizemos o Sexo Arroz Internet hoje, o Face to Face, porque, Miller, todos os nossos programas nós costumamos coletar depoimentos das pessoas para homenagear o nosso convidado. Não caberia dentro do nosso espaço de 1 hora todas as pessoas que gostariam de fazer depoimentos a seu respeito. Imagina. Primeiro. Segundo, o Face to Face tende... a ideia é que nós homenageemos as pessoas que ainda estão fazendo enquanto elas podem ouvir o quanto elas são queridas. Obrigado, então, Mara. saiba, Ribeirão Preto precisa de você, os nossos alunos hoje, os nossos jovens hoje que passaram por você se tornarão adultos muito melhores graças à sua dedicação. E eu amo essa cidade, amo Ribeirão E a Preto. sua aula. Então, muito obrigada em nome do Sexo Arroz Internet. Obrigado você, Mara. Em meu nome como mãe e como cidadã. Obrigado, Mara, obrigado você. O Sexo Arroz Internet termina aqui com essa brilhante personalidade que eu disse que eram múltiplas, mas na verdade é uma só. Marcelo Miller, não esqueça esse nome. Seu neto vai ouvir falar dele, não tenha dúvida. Quando eu perguntei a ele qual é o legado são 5.000 alunos só na atualidade, em 2017, falando de literatura com leveza. Esse é o saber profissional de alguém que nasceu para escrever uma nação. Muito obrigada, a gente volta semana que vem, se Deus quiser, com mais um Sexo Arroz Internet, com a sua conivência, a sua companhia, a sua permissão. Até lá. Fiquem com Deus.